eu te faço carinho com o meu louvor. Quero que os meus filhos saibam que eu sou amado e que através de mim eles conheçam o teu cuidado. Quero ser exemplo nessa geração, atrair pra ti uma multidão de seguidores sedentos da tua unção. Porque, Senhor, eu te amo de coração. Senhor, eu te amo, te amo, te amo. Senhor, eu te amo, te amo, te amo. Eu quero tocar tua face, ser mergulhado na tua unção. Porque, Senhor, eu te amo de coração. Quero que os meus filhos saibam que eu sou amado e que através de mim eles conheçam o teu cuidado. Quero ser exemplo nessa geração, atrair pra ti uma multidão de seguidores sedentos da tua unção. Porque, Senhor, eu te amo de coração. Senhor, eu te amo, te amo, te amo. Senhor, eu te amo, te amo, te amo. Eu quero tocar tua face, ser mergulhado na tua unção. Porque, Senhor, eu te amo de coração. Receba, Senhor, como expressão do nosso amor por ti, esse louvor e essa adoração. Nós te amamos, Senhor. Teu povo te ama e te adora. Senhor, eu te amo, te amo, te amo. Senhor, eu te amo, te amo, te amo. Eu quero tocar tua face, ser mergulhado na tua unção. Porque, Senhor, eu te amo de coração. Nós te amamos de verdade, Senhor. Olá, irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Mesmo que aos olhos das outras pessoas pareça que essa pandemia já acabou, porque a gente vê em nosso bairro as coisas acontecerem de forma diferente, não vamos deixar de fazer a nossa parte. A pandemia ainda não acabou e ela vem aumentada em nosso bairro. Existem igrejas que já perderam entes queridos por conta dessa doença. E eu continuo dizendo para você, continue fazendo a sua parte, se alimentando bem, bebendo bastante água, não indo para a rua, não tendo muito contato com outras pessoas. Este não é o momento ainda para que nós possamos voltar às nossas reuniões na igreja. Ainda não podemos, nunca foi tão difícil ficarmos longe uns dos outros, né? Os dias de culto, os nossos domingos,
onde nós tínhamos a liberdade de estarmos juntos, nos abraçarmos, nos beijarmos, ainda não é momento para voltarmos a fazer essas coisas. Vejo aqui pela rua da minha casa, as pessoas parece que não estão ligando para o que está acontecendo. Pessoas fazem festas, pessoas estão muito juntas, muito próximas umas às outras, mas não é momento para isso ainda, né? Que você, irmão, possa estar na sua casa, curtindo a sua família, curtindo esse tempo de quarentena para dar o seu melhor para a sua família. Vamos fazer uma oração para nós começarmos a nossa escola dominical. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos ainda reunidos na sua presença, mesmo que em meio a lives, em meio a reuniões online. Mas estamos aqui, Senhor, estamos dispostos a te adorar, a te exaltar, a fazer a tua vontade. Abra as nossas mentes e os nossos corações para que nós possamos aprender mais da tua palavra. E em nome de Jesus, Pai, que tu venhas, Senhor, com socorro presente para todos nós. Em nome de Jesus, eu que te pedimos, te agradecemos. Amém. Tenha um bom dia. Livro dos Salmos, capítulo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Tem compaixão de mim, eu reconheço a transgressão, livra-me do mal, livra-me de mim,
Fiz o que é mal aos teus olhos. Sei que em pecado eu nasci, mas hoje venho te pedir, Senhor, ouve o meu clamor. Lava-me mais alvo que a neve, cria em mim, Senhor, um novo coração. Limpa-me em tua justiça, dá-me da tua salvação. Faz-me ouvir tua voz, quero seguir-te onde for, sem olhar pra trás, sem olhar pra mim. Traz de volta tua alegria e me sustenta em retidão. Que habite em mim o teu Espírito, que ele viva em mim. Lava-me mais alvo que a neve, cria em mim, Senhor, um novo coração. Limpa-me em tua justiça, dá-me da tua salvação. Abre, Senhor, os meus lábios e entoarei o teu louvor. Cantarei da tua justiça, tu és fiel, tu és fiel. Lava-me mais alvo que a neve, cria em mim, Senhor, um novo coração. Limpa-me em tua justiça, dá-me da tua salvação. Dá-me da tua salvação. Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom? Bom dia. Estaremos aqui trazendo o estudo bíblico. Nós estamos na revista Didaquê, no capítulo 9. Falaremos hoje sobre avivamento pessoal e revitalização da igreja. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade. Estamos reunidos na tua presença, Pai, falando de ti, aprendendo mais de ti e da tua palavra. Nos abençoa, nos dá direção e orientação, Pai, para que possamos entender, Pai, aquilo que tu tens a nos dizer. Continua conosco, é o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, irmãos, o nosso capítulo está em Salmos 51, que já foi lido, né? E estaremos aqui, então, fazendo a introdução da nossa revista e as nossas considerações. Bom, avivamento pessoal e revitalização da igreja. A nossa revista,
nos dá as seguintes colocações. Vamos lá. Quando olhamos para os personagens bíblicos, costumamos fixar a atenção nas ações extraordinárias de Deus em suas vidas. Porém, pouco olhamos para os detalhes de suas vidas. Davi é um desses personagens. Impressionamo-nos quando lemos em Atos 13:22 que ele tenha sido um homem segundo o coração de Deus. Porém, ao conhecermos os detalhes da história do jovem que se transformou em rei, nos perguntamos o que o diferenciava dos demais, ao ponto de ser elevado a tal condição. O Salmo 51 responde isso. Aqui temos o relato da oração de Davi, quando ele foi confrontado por Natã. Ele foi desmascarado pelo profeta, que revelou a indignação do Senhor pelos pecados que havia cometido. Davi cobiçou, adulterou, apropriou-se indevidamente, defraudou, traiu, forjou um assassinato. Foi uma série de ações desastrosas. O que percebemos nesse episódio é que, ao ser confrontado pelo profeta, Davi recorreu à misericórdia e ao perdão de Deus. Ele entendeu que a sua rendição ao Senhor e a sua consagração tornariam possíveis a restauração da sua dignidade e a renovação dos cuidados de Deus sobre o seu povo. Pela experiência de Davi, percebemos que o avivamento pessoal é imprescindível para a revitalização da igreja. Vejamos então quais posturas devemos tomar à semelhança de Davi. Bom, para a nossa introdução, nós temos as seguintes questões. É um salmo de confissão e arrependimento, quando o profeta Natã confrontou Davi ao ter adulterado com Batseba. Ele faz uma súplica por compaixão e misericórdia a Deus, quando se deu conta da severidade do pecado cometido e do rompimento de sua comunhão com Deus. Ele admite que pecou, assume seu erro, se coloca diante de Deus para ser corrigido e receber sua punição e pagar a sua dívida. Ok? Então vamos lá. Lições do texto. Ponto 1. Reconhecimento da nossa fragilidade, que a nossa revista diz. Esse homem de Deus, grande rei, temido guerreiro, conquistador de nações e povos, apresentou-se diante do Senhor desprovido de arrogância, mas unicamente provido de humildade. Ele recorreu à graça de Deus a fim de experimentar novamente as suas misericórdias. Versos de 1 a 6. Em suas primeiras palavras, Davi se dirigiu ao Senhor dizendo: compadece-te de mim, ó Deus. O reconhecimento da nossa fragilidade é o primeiro passo para a consagração pessoal, o que somos diante da santidade de Deus. Nada. Isaías diz que somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como o trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Isaías 64:6. A santidade de Deus nos constrange, pois revela quem de fato somos. Davi teve essa consciência, dizendo: conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando nos dirigimos a Deus, não podemos esquecer que somos, por natureza, pecadores. Bom, a partir do verso 1 ao 6, nós temos as seguintes considerações. 1. Esse pedido de misericórdia já inicia a sua confissão e culpa pelo pecado. 2. A pureza e o perdão são os alvos dos verdadeiros arrependidos. Tornar-se puro e perdoado. A convicção precede o perdão. A certeza de que cometeu o pecado, ela precede o perdão. E esse é o presente de Deus para o arrependido. O pecado cometido contra os outros são transgressões da lei de Deus, não sendo menor que o pecado cometido primeiramente contra Deus. Ao pedir julgamento divino, ele se dispõe à sentença, independente da pena, mesmo sabendo da graça imerecida.
saímos do pecado original, da mancha hereditária e estamos inclinados a pecar. Porém, essa experiência de Davi é comparada à de Isaías, que reconhece a sua fragilidade e pecaminosidade diante da santidade de Deus. Ok? Ponto 2. Reconhecimento da nossa necessidade. Diante de sua fragilidade, Davi reconheceu então a sua principal necessidade. Ele precisava de perdão, precisava de renovação de seu ser, precisava de revitalização espiritual, precisava de um avivamento na alma. Os versos de 7 a 12 mostram claramente isso. As palavras renova e restitui-me dão-nos dimensão da necessidade de Davi e a certeza de que a sua queda foi momentânea, fruto de uma ação inconsequente e não do seu amor ao pecado. Por isso, ele pediu uma ação renovada do Espírito em sua vida. Se bem nos conhecemos, sabemos que isso é possível acontecer. Também conosco. Deixamos em alguns momentos da nossa vida o pecado nos envolver, a apatia tomar conta, o vigor espiritual se esvair, a chama viva do Espírito de Deus se apagar. Por isso, por causa da nossa natureza, somos atraídos pelo magnetismo do pecado e sugados pelos desejos e prazeres carnais. A oração de Davi serve como modelo para aqueles que perderam a alegria da salvação, aqueles que um dia andavam bem, mas que agora estão distantes do Senhor, aqueles que já vivenciaram momentos extraordinários na presença de Deus, mas que agora se estagnaram no caminho do desânimo. Assim como Davi, precisamos buscar a Deus para termos nossas necessidades supridas. Charles Spurgeon, em seu sermão, O Avivamento que Precisamos, diz que o futuro da igreja, nas mãos de Deus, depende de pessoas que, na realidade, são espirituais e piedosas. Cada um de nós precisa viver para que a igreja continue viva. Temos de viver para Deus se desejamos ver a vontade do Senhor prosperar em nossas mãos. Precisamos nos submeter a uma urgente autoanálise para detectar as nossas necessidades e assim buscar com intensidade ao Senhor. Bom, podemos concluir o seguinte. Lá na Bíblia, no verso 7, está lá, isopo, purifica-me como isopo. Isopo era uma pequena planta que crescia junto aos muros e foi usada para aspergir sangue na verga e nas ombreiras das portas das casas dos hebreus, na primeira Páscoa, e depois em cerimônias de purificação. A purificação radical pedida por ele é a mesma usada lá em Gênesis 1:1, indicando que somente Deus pode realizar essa tal purificação. Sentindo o perdão real, o sentimento de aflição muda para sentimentos de alegria. Ao sentir esse perdão real, a obra do Todo-Poderoso cria um coração puro e limpo do pecado, sendo renovado, indicando que ele foi influenciado a uma nova natureza. Indica também que ele não perdeu a presença do Espírito de Deus, embora tenha perdido a alegria da salvação. Totalmente diferente. Por esse motivo da sua oração. Ok? Ponto 3. Reconhecimento da nossa prioridade. Davi nos mostra, a partir do verso 13, e especialmente através dos versos 16 e 17, qual deve ser a nossa prioridade. A conclusão a que ele chegou é que maquiar as nossas mazelas com uma pretensa religiosidade não funciona, pois não te comprases em sacrifícios e não te agradas de holocaustos. Foi este o questionamento do povo conforme Miqueias 6, que diz, com que me apresentaria ao Senhor. A resposta de Deus através do profeta foi clara. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Os sacrifícios não são suficientes
para podermos nos esconder atrás das cortinas do templo. Aliás, elas já foram rasgadas de alto a baixo. E quem não trilhar o vivo e novo caminho aberto pelo sangue de Cristo, está caindo o celular aqui, que nos purifica de todo pecado, quem não se dobrar e arrependido suplicar pelo perdão, quem não confessar seus pecados e deixá-los, não achará graça em tempo oportuno. Esta deve ser a nossa prioridade, coração compungido e contrito. Esses são os verdadeiros sacrifícios que agradam a Deus. Essa deve ser a atitude de quem deseja ter uma vida revitalizada diante do Senhor. John MacArthur diz que a verdadeira confissão ocorre apenas quando temos uma perspectiva correta a respeito de Deus. Quando vemos o pecado como ele realmente é, vemos a nós mesmos como realmente somos. Agindo assim, descobrimos que, prioritariamente, precisamos encarar os nossos pecados, confrontando-os com a luz de Cristo. Nossas igrejas são mais fortes quando seus membros percebem que a prioridade da vida cristã é um coração rendido no altar do Senhor. Com base no Salmo 51, descobrimos que o avivamento pessoal acontece quando reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa necessidade e a nossa prioridade. Talvez você esteja se perguntando, mas como o meu avivamento pessoal pode contribuir para a revitalização da igreja? A resposta está no verso 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. A santificação pessoal redunda na conversão de pecadores, na condução de vidas aos pés de Jesus, na condução de transgressores ao perfeito caminho do Senhor, como o fogo que se espalha a partir de uma fagulha. Deus vai revitalizando, transformando, avivando os que estão à nossa volta. Que o Senhor avive as nossas vidas, pois assim seremos igreja revitalizada. O que nós podemos trazer em relação a isso? A alegria que Davi experimentou fez com que desejasse compartilhar as boas novas de perdão com os demais. Naquela época, a lei ainda não prescrevia sacrifícios, pena, para esses crimes de homicídio e adultério, pecados cometidos por Davi. Nessas transgressões, só restava ao pecador entregar-se à sentença divina. O Senhor aceita e perdoa aqueles que confessam seus pecados com sinceridade, humilham-se diante dele e reconhecem que depende de sua graça. Então, meus irmãos, vamos lá. As 3 questões que nós temos no final da revista, que diz assim, para discutir. Em nossas comunidades, o problema do pecado é encarado com seriedade? A minha concepção diz assim, às vezes sim, às vezes não. Todos os seres humanos são pecadores e, portanto, vítimas das consequências mortais do pecado. Uma vez que o pecado rompe a comunhão de Deus e a humanidade, o perdão de Deus é a sua forma de remover o pecado e restaurar essa comunhão. Seu perdão é completo, eterno e está sempre disponível. Na Bíblia, esse processo é descrito como limpar, purificar, apagar e lavar. Aqueles que não buscam o perdão divino estão sujeitos a serem riscados do livro da vida. Questão 2. Você acha que hoje as pessoas tentam compensar com sacrifícios suas faltas diante de Deus? Meu ponto de vista acredito que não. Apesar da Bíblia descrever funções sacerdotais relacionadas ao perdão em sua base, até porque ele é concedido apenas por Deus. Os sacrifícios eram meios de se obter o perdão por erros inadvertidos, erros cometidos sem assumir responsabilidades. Mas não cobriam os pecados atrevidos contra Deus. Todos os rituais associados a perdão na Bíblia deviam ser acompanhados de contrição
compaixão, penitência e confissão. A questão 3 existe alguma estratégia mais eficaz para a revitalização da igreja do que a santificação pessoal? Eu acredito que, sem santificação pessoal, ninguém caminha com a palavra de Deus debaixo do braço. Cedo ou tarde, ela vai entrar em contradição. Aqueles que são perdoados deixam de fazer o mal e começam a praticar somente o bem. Vivem em retidão. Quando nos arrependemos, recebemos o perdão de Deus. Ele perdoa o pecado e remove-o completamente e não se lembra mais dele. Assim deve ser o perdão praticado por todos nós também. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e até o próximo encontro.